A paz, Senhor amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 1 Crônicas, capítulo 18. Diversas vitórias de Davi. E depois disto aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adarezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Adarezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens, e Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Adarezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibaste e de Cum, cidades de Adarezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os vasos de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adarezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado com Adarezer, e o destruir, porque Adarezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos edomeus e dos moabitas, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal, e pôs guarnição em Edom, e todos os edomeus ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão. E Benaia, filho de Jeoiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Capítulo 19. O rei dos Amonitas o traz os mensageiros de Davi e este castiga-o. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu. E seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei da beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Anão a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, os rapou e lhes cortou os vestidos pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se avisar a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, e da Síria de Maacá e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se juntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi enviou Joabe todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Zofaque, capitão do exército de Adarezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha.
E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi, dos sírios, 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Zofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou, e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Amém?